Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos de novo. Hoje nós vamos falar sobre como colocar um fiel nas facas de vocês. Fiel de paracorde eu vou usar. O fiel é aquele fio que vai na traseira da faca de vocês, nas facas campeiras, nas facas de bushcraft, nas facas de mato, nas facas de pesca, para evitar que a faca se perca. Então vocês imaginem estar num barco, numa jangada, alguma coisa assim, e uma faca desse tamanho caia dentro d'água. Nunca mais vocês vão achar, né? Da mesma maneira, evita que a faca se perca numa selva, numa relva muito alta, principalmente se estiver já escurecendo. E em terceiro lugar, a utilidade do paracorde é evitar um acidente. Se vocês, por exemplo, pegarem uma faca grande, normalmente as facas grandes são perigosas e pesadas, e tiverem abrindo uma picada na mata, e a faca escorregar da mão de vocês, pode causar um acidente com o colega que está na frente, ou até no pé ou na perna de vocês. Então eu acho interessante sempre que se tenha uma segurança. O paracorde oferece essa segurança, que a faca não vai sair voando da mão, e não vai cair por acidente. Grande parte dos fiéis são feitos de paracorde. Nós vamos fazer aqui também. Vou ensinar para vocês como se coloca, como que se dá esse nó e como que se faz a técnica de colocar na mão. Existem duas formas. Vocês podem colocar aqui no pulso e simplesmente puxar e tá presa a faca, ou vocês podem enrolar na mão aqui em cima, que é a técnica que nós vamos usar, que é a mais segura. Quais são as facas que são suscetíveis de ter paracorde? Quais são as facas interessantes de ter paracorde? São as facas grandes e as facas de mato. Não necessariamente só as grandes, mas assim, as facas de mato, as facas que vão ser utilizadas em ambiente externo, as facas outdoor. Facas grandes desse tipo é inegável a vantagem de um paracorde, mas não é restrito a isso. Facas pequenas, por exemplo, também tem o espaço para colocar o paracorde. E devem ter, para evitar que se perca. Essa pequenininha tem aqui, essa outra pequenininha também tem aqui. Isso aqui é uma faca de pesca, uma faca de mergulho, aliás, que tem aqui também o espaço para colocar o paracorde, para que ela não se perca. Canivetes. A grande maioria dos canivetes bons tem espaço para colocar o paracorde aqui. E evita que vocês também percam, porque um canivete é muito mais fácil de perder do que uma faca. O que me deixa triste, muito triste, quando eu vejo isso aqui. Um canivete extremamente bom, excelente, fabricado por uma empresa consagrada, a Simo, que não tem onde colocar o paracorde. Da mesma maneira, facas que são especificamente para mato, que o cara não botou o furo do paracorde. Tá? Essa foi uma faca feita sob encomenda, mas eu não me atentei a isso. Então é uma pena facas que não têm o furo. É melhor vocês terem uma faca que tem o furo e não usar, do que querer usar e não ter o furo. Não tem como botar um fiel numa faca que não tem o furo, a não ser que vocês comecem a fazer uma gambiarra. Tem que furar, tem que tirar. Normalmente o aço aqui tá temperado e é difícil de furar. E tem o caso icônico das Morakniv, que nunca tem nenhuma delas, exceto a Garber, que é a mais cara de todas, não tem o espaço para colocar um paracorde. E essa faca da Mora, ela é essencialmente, essa é a Companion, ela é essencialmente utilizada para bushcraft. Então não custava nada colocarem um furinho aqui, né? Mas até hoje as Morakniv não têm esse espaço para o paracorde. Nós vamos utilizar o paracorde da seguinte maneira. Vocês vão tirar 1 metro, ou um pouquinho menos, uns 90 centímetros de paracorde do rolo. Tem várias cores. Tá? Tem esse azul, tem esse laranjão, tem amarelo, tem branco. Escolham à vontade a cor que vocês quiserem. E em ordem de facilidade de enxergar
num fundo verde, no mato que estiver escurecendo, em primeiro lugar o amarelo se destaca. A cor mais visível do entardecer no mato, no chão, é o amarelo. Em segundo lugar é o laranja, em terceiro lugar é o azul. O vermelho desaparece em seguida. O verde, preto e as outras cores mais escuras, então é bem rapidinho. Vocês não adianta vocês terem um paracorde de uma cor escura, porque ele não vai servir para vocês identificarem. Então o que vocês vão fazer? Vão separar 1 metro de paracorde do rolo de vocês, vão cortar e vão cicatrizar para que ele não comece a ficar se esfiapando. O mesmo isqueiro que derrete, cicatriza. Encostem na lateral gelada do isqueiro e ele fica com o acabamento feito. E o nó que nós vamos utilizar é o nó de forca. Por que o nó de forca? Porque esse nó ele é corrediço, ele é um nó que corre fácil, ele é um nó fácil de ser feito, é um nó que não se desmancha com facilidade e é um nó que vocês conseguem puxar quase todo ele sem gastar muito paracorde. Certo? Então esse é o nó que nós vamos fazer. Antes de nós colocar na faca e fazer o nó efetivamente, vocês têm que aprender a fazer esse nó. Para que vocês aprendam a fazer esse nó, eu vou pegar uma corda maior e nós vamos fazer um treinamentinho rápido para que vocês enxerguem. Na corda grande é mais fácil. Eu fiz uma pausa para reposicionar o material aqui em cima da mesa para facilitar. Então, como é que nós vamos fazer o nó de forca? Nós vamos colocar da seguinte maneira o paracorde de vocês. Lá vai estar enfiado na faca. Então vocês têm a primeira alça. Vocês vão fazer uma segunda alça aqui. E nós vamos começar a desenvolver esse nó daqui para trás. Essa vai ser a nossa alça que vai estar na faca. Dá para enxergar? Tá. Essa vai ser a alça que vai estar na faca. O quanto vocês vão deixar sobrar aqui vai definir qual é o comprimento do nó. Vai definir qual é essa largura aqui. Esse comprimento do nó. Então, não deixem muito, mas também não deixem pouco. Eu vou diminuir um pouco aqui. Nós vamos começar a desenvolver o nó de cima para baixo. Então, nós vamos simplesmente enrolar aqui. Fazer esse enrolamento. Observem 2 detalhes. Primeiro, mantenham essa parte da corda que vai correr reta. Não deixem que isso aqui se enrosque. Então vocês vão ter 3 linhas, deixem as 3 paralelas. E vão enrolando até o fim. Quando chegarem aqui no fim, quando acabar essa cordinha aqui, vocês vão amarrar. Como vocês vão amarrar? Vocês vão enfiar aqui dentro. Então, aqui está a parte que vai ser o nosso laço. E esse segundo é o que vai dar o finalizador aqui. E vocês têm o nó de forca pronto. Esse é o nó de forca clássico. Qual é o problema desse nó clássico? Ele se desmancha fácil aqui. E como nós vamos mexer com faca, que vai ficar se sacudindo, nós vamos ter esse problema de desmanchar aqui. Então nós vamos fazer uma adaptação desse nó. Nós vamos modificar um pouquinho, um detalhe só. Da seguinte maneira, é esse que vocês vão utilizar. Então prestem atenção que agora é o definitivo. Aqui vai estar amarrada a faca. Vocês vão trazer uma volta para cima. E vão começar a enrolar. Mas antes de enrolar, vocês vão, ao invés de passar em todo ele, vocês vão passar por dentro. E nós vamos enforcar a cordinha da direita.
E aí sim, vamos começar a rodar o nosso nó. Sempre cuidando para não dobrar aqui. E nós temos exatamente o mesmo nó, só que dessa vez ele não vai se soltar. Para finalizar, vocês passam aqui e puxam o outro lado. Tá? E aí vocês têm definitivamente o nó de forca, que vai ser o nó do fiel para ser utilizado. Aqui ele não vai soltar porque ele está amarrado, e aqui ele não vai soltar porque ele também está enforcado aqui. Tá? Então esse vai ser o nó que nós vamos utilizar, com esse pequeno detalhe. Enxergando isso aqui, treinem numa corda grande, vocês têm condições de fazer na corda fininha, que é o paracorde. Tá? Então agora eu vou separar tudo isso aqui para que a gente faça a utilização real dele. Nós vamos utilizar o paracorde, nós vamos colocar o paracorde numa faca que não tem nenhum ainda. Vamos utilizar nessa grande aqui, que é mais fácil de enxergar. Observem uma coisa interessante. O local do paracorde deve ser o mais próximo do dorso possível. Então, facas que têm 2 ou 3 furos, vocês escolhem o mais de cima. Tá? As facas que vêm com a posição correta já vêm em cima. Tá? Esse é o lugar de colocar o fiel. Tem lugar. Tá? Quanto mais em cima, mais fácil fica para vocês fazerem a manipulação na mão depois. E outro detalhe, passem o 1 metro de vocês de paracorde, deixem uns 30 centímetros para baixo. E existe outro detalhe. Essa parte que fica reta, que é a que vai correr o nó, ela obrigatoriamente tem que ficar nesse sentido. Aqui é que o nó vai se desenvolver. Se vocês fizerem ao contrário, se vocês deixarem essa parte reta e desenvolverem o nó por aqui, ele vai ficar ao contrário e não vai funcionar. Então, obrigatoriamente vocês têm que deixar a parte que vai correr saindo nesse sentido. Tá? Do dorso, com a faca com o dorso para cima, nesse sentido. Aqui é que vai se desenvolver o nó de vocês. Então vocês vão manipular essa corda e não essa. O que vocês vão fazer? Exatamente aquilo que a gente fez antes. Venham até uma parte aqui, subam de volta. Isso não pode ser tão grande, então vamos diminuir. Tá? O que vocês vão fazer? Então, vamos repetir aquilo que a gente fez. Vamos começar passando por baixo e correndo para a direita. Mas antes nós vamos enrolar aqui, nesse fio. E agora sim, nós podemos fazer a continuação. Então, aqui, nesse sentido. Não deixem trançar. E podem ir fazendo o mais apertado possível. Agora aqui sim, tem que ser o mais apertado possível. Então, façam força com os dedos para que fique o mais apertado possível. Quanto mais vocês deixarem nesse fio aqui, mais voltas vocês vão dar no nó. Aí vai de acordo com o que vocês quiserem. Cuidem para não trançar, deixem reto. Tá? Quando terminar, passem aqui por dentro. E nós vamos finalizar com esse lado aqui. Tá? Deem uma ajeitadinha no fio. Aqui vocês puxam a parte de cima. E aqui vocês puxam a parte de baixo. E está feito o nó do fiel. Certo? Essa é a parte rotatória. A parte deslizante. E a parte deslizante obrigatoriamente tem que estar aqui nesse sentido. Tá? Ela não pode estar ao contrário.
Nesse momento vocês têm o fiel de vocês amarrado e pronto para ser utilizado. Muito bem, como que vocês vão utilizar? Como que vai ser a utilização disso aqui? Se quiserem amarrar no pulso, simplesmente amarrem, ajustem e está feito. Se quiserem, e olha só como é fácil, quando o nó está no lugar certo, em cima, no dorso da faca, como é fácil soltar. Aprende, aperta e solta. Como é que vocês vão fazer a utilização disso aqui? É muito fácil. Vocês vão abrir mais ou menos um espaço assim. Ó, vai estar aqui. Segurem o nó lá embaixo. Essa parte que corretiça, vocês vão segurar aqui embaixo. E vocês vão fazer o seguinte movimento. Vocês vão levar lá e vão trazer por baixo. Aqui. E vocês criaram duas alças. Tá? O nó já inverteu, ó, já virou. E vocês têm duas alças aqui. Tá? Nessas duas alças vocês vão prender a mão. Podem deixar um dedo para fora. E o que acontece? Aqui vocês têm o ajuste. No momento em que vocês ajustaram firme na mão, a faca não cai. Tá? Vocês podem usar essa faca à vontade, que ela não vai cair. Tá? Ó, podem usar a mão para pegar outra coisa. Podem encaixar esse dedo aqui. Podem usar a faca mais para trás. Podem soltar o dedinho se quiserem. Eu costumo usar assim. E vocês têm uma faca firme, que vocês podem utilizar as duas mãos para pegar outra coisa, e ela não vai cair da mão. Quando quiserem soltar, simplesmente peguem o nó e puxem na faca. Tá? Querem apertar de novo, puxem aqui. Querem soltar, soltem lá. Por isso que o nó tem lado e o furo tem que ser o mais perto do cabo possível. Se vocês usassem, por exemplo, um furo aqui embaixo, ou se a faca tivesse o furo no lugar errado, essa manobra ia ser dificultada. Tá? Então, é isso aqui. Solta e prende. E vocês têm a faca presa na mão, podem utilizar à vontade, podem segurar um galho, podem fazer qualquer coisa, e vocês vão ter a faca firme. Se quiserem prender no pulso, também dá, não tem problema nenhum. É o mesmo esquema. Então, de novo, puxem o nó, levem esse lado lá, tragam por baixo e vocês têm a segunda alça. Tá? E aqui façam a pressão. Eu costumo usar, como eu disse, só com esses dois dedos. Na hora de soltar, soltem. Certo? Esse é o uso do fiel. Essa é a forma de amarrar o nó do fiel. Essa é a forma de utilizar. E essa é a forma de fazer com que vocês não percam a faca. Foi a melhor forma. Eu testei várias formas, foi a melhor que eu encontrei. Se vocês usam de outra forma, se vocês têm alguma outra técnica, escrevam aí nos comentários. Mas, a princípio, essa era a ideia de hoje. Tá? Então, detalhes. Não esqueçam, se a faca tiver mais de um furo, botem no furo de cima. Se tiver só um furo, que nem essa aqui, não tem o que fazer. Tá? O furo está no lugar certo. Às vezes, vocês encontram facas com o furo no lugar errado. Aí não tem o que fazer. Aí, simplesmente, utilizem lá embaixo mesmo. Mas, normalmente, elas vêm com o furo no lugar correto. Isso vai dar firmeza, isso vai dar uma boa pegada na faca, bem melhor do que ficarem com a mão solta. E se vocês usarem uma cor bem gritante, vocês vão conseguir encontrar a faca de longe. Certo? Deem preferência para as facas que têm o furo
E se mandarem fazer facas, peçam que venha o furo do fiel. É interessante, vale a pena. Usem cores gritantes, que vocês vão ter sempre uma faca fácil de encontrar e firme na mão. Certo? Espero ter ajudado vocês. Eu vou fazer um vídeo uma outra hora de como colocar a faca aqui no cabo. Esse tipo de enrolamento aqui é interessante também. Mas a ideia de hoje era o fiel. Tá? Alguma dúvida, alguma sugestão que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu agradeço. Eu leio sempre tudo. Muito obrigado por assistirem e tenham uma boa noite. Só um detalhe que faltou, para não deixar o vídeo incompleto, é o seguinte. Como esse nó pode ser puxado até o fim, vocês correm o risco de que ele saia total. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um nó. Vocês têm que dar uma finalização aqui. Tá? Pode ser um nó cego, pode ser um nó 8. O nó 8 é aquele que em vez de entrar aqui, como nó normal, ele faz mais uma volta e entra lá. É um nó bonito também. E é um nó que evita que isso aqui escape. Tá? Qualquer nó serve aqui. Desde que ele evite que isso aqui escape. Senão vocês vão perder o trabalho de vocês. Tá? Esse era o detalhe que faltou. Muito obrigado.